Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos trazer uma mensagem dentro do livro do profeta Amós, no capítulo 4, e vamos falar um pouco também dentro da interpretação bíblica, da qual nós a chamamos de exegese. E muitas das vezes nós temos visto dentro das igrejas uma exegese. E vamos explicar um pouco sobre o que é exegese e exegese. E alguns versículos da Bíblia que têm sido erroneamente interpretados e sendo pregado fora do contexto bíblico. Digo assim, ou por assim dizer. Convido você a lermos Amós capítulo 4 e o verso 12. Eu sou o pastor missionário Erivan Silva e vos saúdo com a paz que excede todo o entendimento. Paz seja convosco. Amém? Sou da IMPB, Igreja Mundial da Paz do Brasil, aqui em Abreu Lima. Trago uma saudação do nosso pastor presidente José Lourenço da Silva, do nosso vice-presidente João Batista e de todos que formam o corpo de obreiros da mesma. Então, paz seja convosco. Leiamos Amós capítulo 4 e o verso 12. Diz assim a sacra santa palavra de Deus: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Não é difícil de vermos nos nossos dias os irmãos que estão cheios da graça, cheios de boa vontade, cheios de amor de Deus, e poderia ficar trazendo aqui atribuições e mais atribuições a esses guerreiros que ministram a palavra de Deus ao redor do mundo, nos seus mais variados cultos, nas suas mais variadas liturgias. Mas é muito comum, vai aí uma crítica boa, vermos este versículo sendo pregado, lido ou citado em cultos denominados cultos relâmpagos, que começam pela parte da tarde, pelo menos é o costume da localidade aqui onde eu vivo. E a gente escuta muito os irmãos pregando e citando: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluias! Sinto muito em informar aos amados irmãos que estas pregações ou esses tipos de pregações estão fora do contexto. Porque qual era o contexto aqui quando lemos em Amós, capítulo 4, verso 12? Se fizermos uma exegese, agora vale explicar o que é exegese. Exegese é a forma errônea, errada, equivocada, pseuda, de se interpretar a Bíblia Sagrada. É quando eu tento colocar dentro do contexto, dentro da palavra, o meu pensamento, o que eu acho, ou
o que eu penso em relação àquela palavra. Isso é uma exegese. Eu estou interpretando a Bíblia e o texto de forma pseudo, falso. Quando eu pratico agora, preste atenção, a exegese é a forma correta de se interpretar os textos das Sagradas Escrituras. E aí, quando eu pratico a exegese, eu não coloco meu pensamento dentro daquilo que foi lido. Eu procuro extrair do texto qual o pensamento do escritor, do autor. Qual era a cultura dele, qual era o pensamento dele, no que eles acreditavam, para que o texto ou a mensagem que eu passe para você seja mais fiel possível. Isso é uma exegese. Mas geralmente quando vemos pessoas pregando sobre Amós 4 e o 12, como também em Apocalipse 22, 12, eis que venho sem memória e comigo está o galardão que tenho preparado para dar a cada um segundo as suas obras. Aí as pessoas terminam de ler e já vai dizendo, hoje tem galardão de Deus para você. Não, está fora do contexto. O galardão ali é para depois do arrebatamento. É para quando você chegar no céu. Também vale para aquela passagem bíblica de Apocalipse que diz que ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Aí alguém ler aquilo e diz, hoje Deus está enxugando todas as lágrimas dos seus olhos. Não. Por enquanto, ou enquanto estivermos aqui, vale o bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, tem muita gente pregando a palavra de Deus fora do contexto. Devemos ter cuidado. Agora vamos analisar qual era o contexto aqui em Amós capítulo 12. Qual era o contexto aqui? Primeiro, nós vamos ter que voltar para o capítulo 4 e o verso 1. E as mulheres não vão gostar muito disso não, as feministas, mas eu estou procurando ser o mais fiel possível à palavra de Deus, tá certo? Se magoar alguém, me perdoe. Amós capítulo 4, verso 1. Ouve estas palavras, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis o pobre, que quebrantais os necessitados, que dizeis aos seus senhores, aos seus maridos, dai cá e bebamos. Ou seja, o profeta, o contexto aqui do capítulo 4 é um contexto de pecado. Nós vamos entender isso quando nós lermos aqui o capítulo 5 e vamos ver o verso 1 por diante, que tem como epígrafe predição da ruína de Israel. Ouvi esta palavra que levanto contra uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante, porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10, a casa de Israel. Então o contexto aqui de prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, não é um contexto tão bom assim. Não sei se você já ouviu a expressão, o adágio popular, aonde as pessoas dizem assim uma para outra assim: olha, junta os teus pés, te conserta, senão Deus vai marcar um encontro contigo. E esse tipo de encontro não é um encontro de galardão, de benevolência, mas é um encontro de juízo, de castigo. Então, nós não podemos pegar esses versículos aqui e pregar: prepara-te, ó Israel, para se encontrar o Senhor.
ele vai vir arrebatar você e você vai receber recompensa, você vai ser abençoado. Não, porque o contexto daqui era outro. Da casa que sair 1000, voltará 100, sobreviverá 100. Da casa que sair 100, ficará 10. É um contexto de desordem, de ruína, de matança, de perseguição. Agora, por causa de quê? Por causa do capítulo 3 e 4. Capítulo 3, a epígrafe diz: os vícios e maldade de Israel e o castigo anunciado. Então, do capítulo 3 ao capítulo 5, nós vamos entender que o contexto é castigo. Por causa de quê? Por causa dos vícios. Os vícios, a ostentação. Amós, ele está aqui denunciando os vícios, a ostentação, a maldade que insistia em permanecer na vida do povo de Deus, do povo de Israel. É tanto que a coisa tinha fugido tanto da ordem, que os homens todos estavam sendo comandados, a elite globalizada de Israel, a elite de Israel, estava sendo dominada pelas mulheres, suas esposas, nas ostentações, nos vícios e bebida. Exigia tanto deles que eles oprimiam os seus trabalhadores, os pobres, para obterem mais lucros, para sustentar os vícios e a ostentação do luxo de suas esposas, das quais Deus as chama, essas mulheres feministas daquela época, que não aceitava o domínio, que não aceitava ser, digamos assim, submissa aos seus maridos ou senhores, como diz o texto sagrado. Deus a chama através do profeta de vacas de Bazã. Vacas de Bazã, as vacas brabas que saíam pisoteando tudo quanto encontrasse pela frente. Passava por cima de tudo. Mulheres ignorantes, entregues aos vícios, irreverentes e que não se submetia aos seus maridos. E Deus cobra de toda a nação, porque tudo fugiu da ordem, ou de como deveria ser ou estar. Pois no princípio, quando o homem e a mulher pecam, Deus disse para a mulher: olha, mulher, por que fizeste isso? Agora o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isso aí foi palavras do próprio Deus, contra fatos não há argumento. Isso que ele te governará. E a Bíblia manda que a mulher seja, eu não gosto muito dessa palavra de sujeita ao marido, como tem algumas traduções bíblicas. Eu prefiro ficar mais sobre a nomenclatura submissa. Por quê? Porque sub, a gente já entende, é que está abaixo, mas digo assim de passagem, não do marido, está abaixo, submissa, está abaixo da missa. O que é missa? Quem é católico entende. Missa é missão. Então, ser submissa ou estar submissa é estar debaixo não do homem, mas da missão de Deus na vida do homem. Haja vista que Deus o colocou ele como cabeça para governar. Então você tem que entender que isso é o quê? Uma missão de Deus na vida do homem. Foi Deus que quis assim, que o homem fosse o líder. Então você tem que estar debaixo da missão do homem, não é do homem. Da missão do homem, ajudando-a, ainda que o seu pensamento seja diferente. Veja o que é que diz aqui também no capítulo 3 do livro de Amós, capítulo 3 e o verso 3.
Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E o grande desafio do casamento, você, meu querido filho, minha querida filha, filhinhos de Deus, ovelha querida, o maior desafio do casamento é esse, é andar dois juntos, combinando, estando em acordo. Beleza? Deus, quando cria a mulher, ele diz: falhei uma auxiliadora que ele seja idônea. E essa palavra auxiliadora idônea no hebraico é Ezer Kenegdo. Quer dizer, auxiliadora que ele seja oposta. É o desafio do casamento. Eu desafio você a abrir mão de vez em quando e concordar com sua esposa, entrar em acordo com ela. Eu desafio você a concordar com seu esposo, mesmo não concordando, mesmo não, na verdade, não acreditando daquela forma, mas para viver amigavelmente, para resolver alguns problemas, abra mão de algumas coisas, de alguns pensamentos seus, porque esse é o desafio do casamento. A mulher nunca vai pensar como o homem, nem o homem nunca vai pensar como a mulher, porque são opostos entre si. E aí diz assim que os opostos se atraem, né? Na física, né? Os opostos se atraem. Então eu quero que você pense nisso. A auxiliadora idônea é Ezer Kenegdo, que quer dizer uma auxiliadora oposta, que seja oposta, que seja totalmente diferente de você. Então, concluo aqui essa mensagem, esse vídeo maravilhoso, para compartilhar com vocês, tanto pelas redes sociais, como também pelo WhatsApp, que é uma rede social. Dizer para vocês que façam-nos uma visita na nossa igreja, a Igreja Mundial da Paz do Brasil, que é aqui em Abreu Lima, fica situada na Avenida Transamazônica, número 999, Fosfato, em Abreu Lima. Se você gostou dessa mensagem e você deseja nos acompanhar no YouTube, nos dar uma força, estamos começando agora, procure no YouTube Erivan Silva ou @Erivan Silva 656 ou 656, @Erivan Silva 656, tá certo? Está no Google, se fizer uma pesquisa, vai aparecer lá. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e nos ajude no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai Todo-Poderoso, a divina comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja para sempre convosco. E o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor mova o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fica com Deus.